Amém, amém. Efésios, onde a gente quer meditar essa manhã, capítulo 1, do 15 ao 23. A Bíblia diz que para todas as necessidades e para tudo que Deus nos chama a viver, Deus providencia tudo, e todas as coisas são providenciadas em Cristo. Jesus tem vários ofícios, né? Ele é o cabeça da igreja, ele é rei, ele é sacerdote, e nós precisamos de todos os ofícios de Cristo. Não há nada que Cristo é para nós de que a nossa vida possa realmente se abster e ainda assim ser uma vida para a glória de Deus e para a nossa alegria. Então esse texto diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos, não parei de dar graças por vocês, lembrando de vocês em minhas orações. Continuo pedindo que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, lhes dê o espírito de sabedoria e revelação, para que vocês o conheçam melhor. Também oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Esse poder é como a força grandiosa que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e colocando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa dar, não apenas no presente, mas também no vindouro. E Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e o nomeou cabeça de tudo para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Queridos, essa passagem diz coisas grandiosas a nosso respeito por causa de Cristo, né? O cabeça, como eu disse, o poder do rei que Jesus tem, cada rei da Bíblia apontava para Cristo, mas Ele é o verdadeiro rei, é nele que nós vemos o que aqueles reis de maneira imperfeita apontaram. Você vai ver que desde os juízes de Israel estava sempre se dispersando, sempre sendo vencido, até que era levantado um juiz como Sansão, e então eles tinham paz, eles tinham alguém que lutasse, guerreasse, vencesse suas batalhas, mas assim que aquele juiz saía, eles voltavam a um estágio anterior, e precisava que outro juiz se levantasse, até que vieram os reis. E como Jesus, como cabeça, exerce o seu poder sobre nós, nós conhecemos esse poder realmente age em nós. Há uma realidade espiritual agindo em nossas vidas, muito mais do que nos deixa naquele lugar onde a gente começa a dizer que nós somos homens, nós somos fracos. Isso é maravilhoso, contanto que a gente não transfira esse nós somos homens, nós somos fracos para Deus. Ou seja, a gente diga que é inevitável não vivermos uma vida em que um poder imenso molda nossas vidas, porque nós somos fracos e apenas barro, né? A Bíblia, os homens, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, estão sempre falando isso, mas não para a desculpa de uma vida fraca, ou como o mundo sem recursos para viver de uma maneira que glorifique realmente a Deus. Hoje, normalmente as pessoas falam sobre suas fraquezas como uma desculpa, como o humanismo secular faz, como se todos fossem vítimas apenas, e as suas vidas sejam um produto de coisas que ela não está envolvida, né? Então eu estava lendo há tempos atrás, né, há bastante tempo atrás, artigos sobre várias cidades, e depois eu vi um documentário que era baseado nessa série de artigos que saiu num site americano, e os vários destaques que várias cidades do primeiro mundo têm nas suas respectivas áreas. Cada grande cidade se destaca por uma coisa, mas esse documentário mostrava que havia uma cidade que de alguma maneira estava na disputa em todas as categorias, sabe? É como se cada cidade estivesse ganhando o seu prêmio, o seu Oscar, e uma cidade, diferente das outras, disputava todas as categorias, né?
E embora essa cidade, que era Nova York, tivesse que competir, por exemplo, com Los Angeles sobre a produção de mídia, cinema e etc., ela estava lá, estava no mesmo patamar, e ela disputava com Tóquio para ser a capital financeira do mundo, e disputava com Londres, né? Os teatros de Londres são incríveis, mas a Broadway competia ali junto com Londres, e competia com Paris como a capital da moda no mundo, e como o lugar que mais recebe turismo, como Paris enfim, havia uma competição entre essas grandes cidades do primeiro mundo, mas havia essa cidade que, de alguma maneira, ela estava em todas as competições, e o artigo então disse que Nova York é a capital do poder. Nós vimos que esse texto é sobre o poder que opera em nós, e dizer que ela era a capital do poder do mundo, não é? Porque de alguma maneira ela não era uma cidade que era como as outras, grande em alguns assuntos. Ela competia em todas as categorias, mas ela era uma capital de poder também porque as pessoas mais poderosas iam para lá e queriam triunfar lá. E se triunfassem lá, sabiam que tinham as portas do mundo inteiro abertas para ela, não é? E as pessoas de poder iam morar lá, e as grandes empresas que queriam impressionar e crescer iam para lá, abrir os seus escritórios para vencer, para se destacar naquele lugar. E quando a gente procura a palavra poder no dicionário, a gente descobre muitas coisas, não é? Diz que poder é a capacidade de agir, poder é a capacidade de fazer. Quando você diz que um cara é poderoso, não é? Esse CEO aí dessa grande empresa de tecnologia, ele é um homem muito poderoso. Não estamos dizendo que ele tem poderes que são além de um ser humano, não é? Ele é igual a todo mundo, tem que dormir tantas horas por dia, comer. Então, enfim, como ser humano, ele é tão frágil quanto todo mundo. Diz que ele é poderoso porque ele tem muita capacidade de agir, de fazer acontecer, de trazer mudanças. E dizia então que Nova York não era um lugar onde você ia para refletir. Se você queria refletir, pensar na vida, não era o lugar para ir, não é? Você tinha outros lugares no mundo melhores para fazer isso. Se você queria rever sua vida e fazer uma espécie de acerto, não era o lugar, não é? Lá era o lugar de fazer. As pessoas que iam para lá iam procurando fazer diferença, fazer algo, não é? E então a gente começa a ver nesses artigos e nesse documentário entrevistas com pessoas famosas, e tentando descobrir o que motiva elas, o que levou elas para lá. E todas elas, embora tragam respostas diferentes, ou seja, ligadas à sua própria área, não é? Você pode resumir o que elas diziam nisso, sabe o que me motiva, sabe o que me faz vir para cá e me fez viver aqui? Poder. E não importava qual é a área, poder para construir arranha-céus, não é? Por que eu faço esses prédios enormes? Porque minha empresa ergueu assim, não é? Para mostrar poder, para mostrar que nós somos capazes de fazer. Se fosse esse arranha-céu em outro lugar, não teria o mesmo impacto. Por que eu dou essas festas em Nova York? Então, por que eu faço esse show? Eu quero mostrar que eu posso fazer, que eu tenho capacidade de fazer isso. Eu estou dizendo para as pessoas ou para o mundo: veja o que eu posso fazer, veja o poder que eu tenho, quer seja financeiro, quer seja artístico. Veja como eu sou importante, veja como numa cidade dessa eu ainda me destaco, não é? Eu não era importante lá numa cidade periférica, e quando cheguei aqui sumi no meio dessas coisas grandes. Então o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito disso, né? Sobre um poder que faz todo o poder de uma cidade dessa combinado parecer um
uma pistolinha de água de uma criança, ou seja, nada, né? E ele diz aqui no verso 19, e é disso que trata toda a passagem. A passagem fala muitas coisas, ele está orando, mas está tratando de um assunto, que Deus tem um poder incomparavelmente grande. Isso devia fazer a gente jogar fora tudo que o humanismo secular fala sobre as maneiras humanas de lidar com coisas que nunca ele pode realmente lidar pela sua fraqueza e incapacidade. Então ficarmos todos nós num vitimismo sem fim, não é? Ou então tratando o evangelho como se fosse mais uma ideia humana, incapaz, como todas as ideias humanas são, de consertar qualquer coisa nesse mundo quebrado, não é? E essa é uma grande frase, grande poder em grego aqui, é completamente compreensível para nós, porque as palavras que Paulo está usando foram trazidas para a nossa língua. E a palavra grandeza é a palavra megitos, e a palavra poder é dunamios. Então, o que você tem, quando a gente trouxe essas palavras para a nossa língua, é megaton e dinamite. Você tem o poder assim à sua disposição. É óbvio que as pessoas dizem, está vendo? Paulo disse que o poder de Deus na nossa vida é como dinamite. Ele não disse isso, porque a dinamite não existia. A gente não deve inverter as coisas, não é? A medida em megatons de uma explosão não existia. Mas é óbvio que as palavras são tão poderosas que quando criaram a dinamite, pensaram qual o nome que isso devia ter. Então foram pegar aquela palavra no grego. Então não é que Paulo disse que há o poder de tantas bombas em megatons. Não é isso que ele está dizendo, porque naquela época não existia. Mas o que ele está dizendo é tão forte, tão poderoso, que quando essas coisas vieram a existir, acharam que a palavra que melhor descreveria o poder da dinamite, né, que mudou tudo, né, mudou a construção, as pessoas começaram a abrir túneis no meio de montanhas e abrir caminho, não é? Ou os megatons de uma bomba. Nós não só pegamos essas palavras, como transliteramos, não é, para a nossa própria língua. Então é óbvio que é uma grande frase que Paulo está dizendo, não é? Ele fala sobre megaton da dinamite. A gente poderia dizer assim, como eu disse, não que ele estava pensando no que nós pensamos quando falamos em megaton e dinamite, porque essas coisas não existiam, mas essas palavras são tão poderosas que nós achamos que a única coisa que podia expressar os megatons de uma explosão e o poder da dinamite seriam essas palavras. Então a palavra decisiva aqui, apesar disso, não é elas, é incomparavelmente, que é a palavra que ele usa. Se você tem uma tradução mais antiga, pode dizer o poder excessivo de Deus. A palavra incomparavelmente é uma boa palavra, não é? Ou seja, é algo que não pode ser comparado. Só que quando a gente pensa em medida, a gente está sempre comparando as coisas, porque nós não temos outra maneira de medir as coisas a não ser comparando. Normalmente a forma como a gente mede ou trata as coisas, o modo como nós tentaríamos descrever o poder de algo, é descrevendo ele, comparando ele com outra coisa, para que a gente tenha uma ideia. Então você pode dizer, olha, um furacão tem 1/1000 de poder de uma ogiva nuclear. Então, uma ogiva nuclear tem 1/1000º de poder de uma explosão na superfície do Sol. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem que comparar para as pessoas entenderem o que é aquela ogiva nuclear, qual é o poder dela. Você só falasse que a ogiva nuclear é muito poderosa, mas quão poderosa? Então, quando eu digo que ela tem 1/1000º de poder de uma explosão na superfície do Sol, eu dou uma dimensão do seu poder na comparação. E se a gente falar assim, olha, o Sol, tão poderoso quanto apesar de ser ter esse poder imenso, essa energia imensa, o Sol tem apenas 1/1000º do poder de uma supernova explodindo, que é a coisa mais poderosa assim no universo que nós conhecemos, a explosão de uma supernova. Então o Sol, apesar de ser tão
poderoso, não é? Ele só tem 1/1000º do poder de uma supernova quando explode. Agora, você vê que aí a gente pensa, o Sol não é nada perto de uma supernova, não é? Essa explosão aqui é grande, mas em comparação com o que acontece no Sol, isso aqui é só 1/1000º daquilo. E o furacão tem poder, mas ele só tem 1/100º daquele poder lá. Então nós podemos começar a ver as coisas no seu lugar. Mas o que a Bíblia está dizendo é que não, de forma nenhuma, há uma comparação assim para o poder de Deus. Ou seja, nós não podemos pegar uma coisa e dizer que aquilo ali é 1/1000º do poder de Deus, ainda que muito pequeno perto do poder dele, para dar a dimensão. Se a gente falasse toda a energia e poder que está em todo o universo é apenas 1/1000º do poder de Deus, isso Paulo diz, está errado, não é? Porque Deus não está no topo da escala. Você vê que cada vez que a gente fala que uma coisa é mais poderosa que a outra, a gente está criando uma escala de poder. Então, essa explosão atômica tem um poder, essa explosão no Sol tem um poder, essa explosão de uma supernova tem outro poder. Então, a gente começa a criar uma escala do menor para o maior. Mas Paulo está dizendo, não, Deus não está no topo de uma escala. Não é assim que nós pensamos no poder de Deus. O poder de Deus não é a coisa mais poderosa que existe, não é? Numa escala que vai crescendo, temos o poder disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, e lá no topo mais poderoso do que tudo está Deus. Paulo está dizendo, não, Deus nunca esteve na escala. Toda essa escala que nós estamos falando é a escala da criação, não é? Então, como Deus nunca teve na escala, Ele não nem mesmo está fora da escala. Porque você pode dizer, Deus nunca esteve na escala, Ele esteve sempre fora da escala. Ele transcende completamente toda a ideia de escalas. A razão para isso nos é dito repetidamente nos Salmos, Se você ler muito os Salmos, você vai ver que algo é repetido várias vezes: o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Então, olhe para isso quando você estiver lendo e maravilhe-se, Fique maravilhado. O poder pertence a Deus significa que Deus não tem mais poder do que qualquer outra coisa, ou do que qualquer outro ser, ou qualquer outra pessoa, mas que qualquer ou qualquer coisa na criação que tenha até mesmo um átomo de poder, só tem porque Deus delegou aquele poder a ele. Deus tem todo o poder. Deus tem o poder de Satanás, Deus tem o poder com o qual você existe, se move e pensa. Deus tem o poder da supernova, Deus tem o poder do Sol, Deus tem o poder do universo. Todo o poder pertence a Ele. Ele não tem mais poder que outras coisas, só Ele tem o poder. Só Ele é poderoso. Ele é todo poderoso, porque não há nenhum poder que não tenha sido dado por Ele. Não há nenhum poder que seja exercido em qualquer esfera que não seja dele. Da mesma maneira que você está usando os poderes de Deus, de respirar, se mover, existir, e muitas das vezes os homens estão usando isso de uma maneira contrária, por enquanto, pelo menos a sua lei preceptiva, não ao seu decreto, a Deus, Satanás também. Satanás também existe, tem o seu poder e mente em Deus, momento após momento. Quando diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele sustenta também a mente e a existência de Satanás, senão ele não existiria, como sustenta a de cada homem. Agora, esse é um ensino extremamente prático para nós, como Jesus Cristo pôde olhar para Pilatos nos olhos com calma e serenidade, quando sabia que Pilatos estava prestes a despedaçá-lo, e ele tinha o poder de fazer isso. É porque a pergunta devia ser: ele tinha o poder? Pilatos tinha realmente esse poder? Jesus precisava estar atemorizado e desesperado diante daquele homem supostamente poderoso? É isso que Pilatos estava dizendo. Pilatos disse: eu tenho o poder de te esmagar, eu posso decidir se você vai viver ou se vai morrer. Mas Jesus olha calmamente para Pilatos, não de forma leviana, porque ele sabia que Pilatos realmente tinha o poder
ali. E o que ele disse? Onde Jesus encontrou sua serenidade? Onde ele encontrou sua falta de temor de Pilatos? Onde ele pôde tirar aquilo que deixava ele na mais completa paz? Ele disse: eu conheço um Deus que é mais poderoso do que você. Não, ele disse mais do que isso. Ele disse: você não teria poder nenhum se do alto não tivesse sido dado a você. O teu poder é o poder de Deus. No caso, é o poder dele mesmo, não é? Jesus disse: eu sei que você tem poder, eu respeito esse poder, mas você não tem um átomo de poder a mais do que Deus está te dando. Você não está numa escala de poder com Ele. Você só tem o poder que Ele te dá por hora. Todo poder pertence a Ele. Todo poder que você tem, Pilatos. E é isso que estamos sendo informados por Paulo aqui. É um poder incomparavelmente grande. Não está em escala nenhuma o poder de Deus. Não tem adversários. Não é que Deus vence porque Ele é muito mais poderoso que Satanás. É porque Ele é todo poderoso e Satanás tem poder, mas não é todo poderoso. Não é por isso que Deus vence. Deus vence porque o poder de Satanás é dele, e a capacidade de existir de Satanás é dele também. Satanás não tem nenhum poder contra Deus. Nada tem nenhum poder contra Deus, já que tudo usa apenas o poder que Deus concede, dentro dos seus próprios propósitos eternos. Então olhe para os grandes detentores de poder no mundo, não apenas os atuais. Às vezes você não pode olhar para os poderosos no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na mídia, no governo, sem ansiedade e medo, porque de alguma maneira você acha que realmente aqueles poderes são poderes contra Deus, ou poderes que competem a um certo nível com Deus. Mas olhe não só para os dias atuais, olhe para Alexandre o Grande, o monarca absoluto do mundo ocidental. Ele chorou porque não tinha mais mundo para conquistar. Olhe para os Césares, que estavam governando aqui quando Paulo está escrevendo isso. Olhe para Hitler, olhe para as pessoas incrivelmente ricas hoje no mundo. As pessoas dizem: essas pessoas estão decidindo a história, e eles têm realmente poder, podem realmente determinar o curso dos eventos e do mundo. Eles podem determinar o curso da história. César determinou o curso da história, Hitler determinou. Os poderosos do mundo hoje estão determinando o curso da história. Diz aqui que Jesus Cristo está acima de todo nome que se nomeia, de toda potestade. Isaías 40 diz assim: Ele reduz os governantes a nada. Isso é poder. Paulo está dizendo, isso é poder para aquela igreja em Éfeso. Não o Império Romano que está cercando vocês, que parece tão poderoso. Então a pergunta aqui para nós é: nós acreditamos nisso? Paulo está orando para que isso seja algo perceptível e real para aquela igreja que ele está escrevendo. Eu acho que muitos de nós provavelmente acreditamos, não é? Eu acredito que Deus tem esse poder todo, mas não é isso que Paulo está orando aqui, para que você diga isso e a sua vida expresse exatamente o oposto de que Deus é assim e tem esse poder. Vocês veem pelo que Paulo está orando, ele está dizendo assim: também oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança, as riquezas e o seu incomparável grande poder. Eu oro para que vocês conheçam, para que vocês não digam que acreditam nisso, mas vivam apavorados com o Império Romano. Eu oro para que vocês falem disso como Jesus disse para Pilatos. Ele não estava apavorado com Pilatos, porque era real para ele. Eu oro para que vocês
também oro para que os olhos do coração de vocês, não só vocês falem, eu sei que Deus tem todo esse poder, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança, as riquezas e o seu incomparavelmente grande poder. Vocês podem saber sobre esse poder, mas vocês conhecem Ele como Jesus conhecia, é o que Paulo está dizendo. Vocês conhecem Ele como Paulo conhecia, é o que ele está perguntando. Vocês compreendem? Essa realidade penetrou no coração de vocês, quando vocês veem o poder de qualquer coisa, da doença, da morte, qualquer poder, vocês olham para isso dessa forma, como aquilo só tem o poder que Deus concede, mas que não tem nenhum poder diante de Deus, já que é o poder dele mesmo. E vocês respondem às situações, vocês vão responder em Éfeso ao Império Romano a partir dessa realidade. Isso afeta a forma como vocês lidam com pessoas poderosas. Quando tem alguém que pode te causar mal, se você continuar vivendo comprometido com Deus, o fato daquela pessoa ter poder faz diferença? Se fosse uma pessoa que você julga não ter poder, você seria corajoso. Mas se for um Pilatos, um César, se for o chefe, o diretor, alguém importante no mundo atual, alguém reconhecido, alguma mente que adquiriu poder no mundo, isso faz diferença para você? Quando alguém poderoso diz algo, você fica inclinado a querer concordar com aquilo? Mas mais do que isso, isso está fluindo através de você. Ou seja, você não só agora tem uma compreensão real desse poder, mas esse poder está fluindo na sua vida, porque você vê que no verso 19 diz: o seu incomparavelmente grande poder para nós, os que cremos. Ou seja, o poder agindo em nós, para nós. E é a pequena palavra grega aqui, eis, que significa através ou dentro, o poder que age dentro de vocês. Paulo quer dizer aqui que o poder de Deus vem através de nós. Então você pode se emocionar com isso, você pode ter isso como tão real quanto o poder que você sente no sol. Pode fluir através de vocês, e vocês podem se tornar eficazes, porque isso é o que o poder é. O que é poder? O que é ter um poder passando através de mim? Como eu disse, poder é definido como a capacidade de agir, a capacidade de produzir efeito, a capacidade de causar impacto. Por isso que a gente diz que uma bomba é muito poderosa, porque ela causa um impacto enorme. Se ela explodisse e não acontecesse nada, a gente ia pensar: será uma bomba? Tem efeito, não tem impacto. Então você mede a bomba pelos seus megatons, pela quantidade de impacto que ela produz. Agora a questão é: vocês conhecem isso e não apenas sabem a respeito disso, como algo totalmente fora da realidade? Isso é uma pergunta ótima que Paulo está fazendo para aquelas pessoas. Lembre-se que são pessoas comuns, pessoas até marginais perto daquele grande império e perto dos poderes da vida, numa época em que as pessoas sofriam o impacto de poderes com muito menos coisas para mitigar dor, doença, etc. Então nós poderíamos olhar para Pilatos e, em vez de ficarmos paralisados de medo, dizer: olha, você não tem nenhum poder a não ser aquele que Deus está te dando, não é seu. Você não vai poder fazer nada contrário realmente ao que Deus quer. Então, ele está dizendo: se vocês vão conhecer isso, vocês precisam olhar para essa realidade, né? Nós precisamos olhar para essa passagem. A passagem diz muito, mas a gente não pode nunca olhar para muito que uma passagem diz, né? A gente sempre tem que escolher aquilo que a gente acha mais importante e que cabe num tempo que nós temos. 3 coisas. Em primeiro lugar, ele chama isso de o poder da ressurreição. Em segundo lugar, isso nos diz que este é o poder do senhorio, porque você vê que ele é como cabeça da igreja que ele exerce esse poder. E
só vem às pessoas através do senhorio de Cristo. Ou seja, esse poder só está disponível de uma maneira transformadora e salvífica em Cristo, né? Ele sendo o nosso cabeça. Em terceiro lugar, é o poder que só vem às pessoas nascidas de novo e que foram regeneradas. Então é o poder da ressurreição, é o poder do senhorio e é o poder espiritual. Nada aqui está falando sobre nossas capacidades, a bioquímica do nosso cérebro, os nossos corpos biológicos. E a gente vai olhar isso no tempo que a gente tem aqui. Então Paulo diz: deixe-me falar sobre o incomparavelmente grande poder de Deus. É óbvio que Paulo está falando isso porque quer que eles conheçam realmente. Ele está dizendo: eu oro para que vocês conheçam isso. E esse é o poder que ele usou para fazer o quê? Quando Paulo vai dizer quão grande é esse poder, nós ficamos esperando, já que estamos com um problema de escalas aqui, né? Ficamos esperando o que ele vai falar. E ele disse que Deus usou esse poder para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos e assentá-lo à sua direita, acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Agora, por que Paulo, na hora de dar uma dimensão do poder, ele traz essa imagem para nós? Por que ele não disse assim: este é o grande poder? Vocês querem saber como é esse grande poder que opera? Então, esse é o grande poder que Deus usou para colocar os planetas em órbita. Você pensa: caramba, que poder, não é? Que pode fazer isso? Ou então ele diz: isso é bastante poderoso. E vocês querem saber como esse poder é grande? Esse é o poder que Deus usou para empilhar todas as estrelas do universo e colocá-las lá. Agora, isso é bastante poderoso. Mesmo o ser humano com as suas escalas não tem ideia de que poder poderia fazer isso. Não, ele vai para a ressurreição de Jesus. E aqui está o porquê ele faz isso. De todos os poderes que você pode encontrar no mundo, não há nenhum poder como a morte. Tudo está morrendo. Tudo, das coisas menores às maiores que você está olhando. Esse planeta um dia vai morrer, quando o seu Sol morrer, e todo o sistema vai morrer. Cada grande estrela vai morrer. O que é a explosão de uma supernova, senão o colapso de uma grande estrela? E todas as coisas, eu já disse isso aqui, elas só têm poder à medida que elas pegam um pouco do poder da morte. Você diz assim: olha, o furacão que vem é muito poderoso, então vamos ter cuidado, vamos nos preparar. Quem puder, saia da cidade. Quem não puder, se puder ir para um bunker, né, e se preparar. Agora, por que o furacão é poderoso? Porque ele pode matar. Se o furacão não pudesse matar ninguém, a gente ia ficar para assistir. Ia ser muito interessante você poder ficar ali e ver o furacão, ficar no meio do furacão e ir para o olho do furacão e contemplar. Você ia achar o máximo. Ia virar um grande evento a passagem de um furacão, se ele não tivesse o poder de nos matar. Se nós pudéssemos ficar lá e assistir aquela grande demonstração de poder da natureza. O problema é que o furacão, ele carrega um pouco do poder da morte, e por isso que a gente sai da cidade. É por isso que a gente quer ir para um lugar seguro. Você vê, não é seguro. Não é seguro por quê? Não é seguro porque ele nos mata. Não é seguro porque ele nos destrói. A humanidade pode aproveitar parte do poder da criação, não é? Nós podemos temos hoje capacidade de dividir o átomo, podemos fazer muitas coisas, mas apesar disso todo mundo morre. Então você vê pessoas geniais, mentes geniais, que fazem descobertas geniais, um Einstein da vida, mas você sabe, ele não tem muito mais do que 70 anos para viver. E não importa se nós dividimos o átomo, não importa se nós fizemos coisas incríveis, não importa se nós mandamos foguetes para o espaço, nós vamos morrer. Não importa quão genial seja Elon Musk, ele é um homem, está com 50 e poucos anos e não tem muitos anos de vida a mais. Tudo o que nós descobrimos, todas as coisas incríveis, não deixam a gente nem perto de poder lidar com a morte. E vocês não percebem então que a morte é o principal poder que está contra nós? Qual o principal poder contra nós? É a morte. É o poder da morte. Morte física, morte espiritual, é a morte.
A Bíblia chama a morte de o último grande inimigo. É um grande título, não é? Não um dos grandes inimigos, mas o último inimigo a ser destruído é a morte. Jó chama de o rei dos horrores. E se você pudesse vencer esse poder, aí, cara, o céu era o limite, não é? É isso que todo mundo, os homens, ainda mais no seu orgulho e arrogância, mas queriam vencer isso. O poder da morte, a gente não percebe que não haveria outro poder que fosse páreo para nós. Se nós vencêssemos esse, nós íamos acabar dominando todas as outras coisas. Se a morte fosse vencida por nós, eu poderia ir para o sol numa nave. O que o sol ia fazer a mim, se ele não pode me matar? Se a sua gravidade não pode me esmagar? Se sua temperatura não pode me fritar? Então eu podia explorar qualquer coisa. Nada mais estaria fora do meu alcance. O espaço inóspito, né? Sem ar, sem nada. Então, mas o que tem? Não pode me fazer mal. Aquela estrela é muito longe, ela está a 20 mil anos-luz. E daí? Eu vou lá. Eu tenho tempo, não é? O que 20 mil anos faz? Ele me mata. Porque na verdade esse mundo me mata em 70 anos, em 80 anos. Ele começa a me matar e não há nada que eu possa fazer para parar isso. As pessoas fazem muitas tentativas, não é? Mas são só cosméticos. Aquela pessoa ali está com 80, mas nem parece. Parece, acredite. Ela está com 80 anos, não importa como é a sua aparência. Não tem mais muito tempo. A morte fez o seu bom trabalho, entre aspas. Se vocês pudessem vencer o poder da morte, você ia poder querer o que? Eu quero passar férias no sol. Você podia ir para o sol e acampar lá, e ficar uma semana lá, e ver coisas inimagináveis, coisas maravilhosas para se ver de perto. E é exatamente isso que Deus fez. Ele quebrou o poder da morte, porque o poder dela também é dele. Em Atos 2, Pedro diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, livrando-o da agonia da morte, porque era impossível que a morte o mantivesse sob o seu domínio. Eu já disse que a morte é como um animal que ela engole e devora, devora não, ela digere, não é? Mas a morte cometeu um erro enorme ao engolir Jesus, porque quando você não consegue digerir algo, aquilo é tóxico para você e te mata, não é assim que o veneno faz. Se a gente conseguisse digerir a química daquilo, a gente ficava bem, mas a gente não consegue, então aquilo nos mata. Por isso que John Owen disse: a morte da morte na morte de Cristo. Então é por isso que Paulo pode dizer: ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Ele está dizendo isso para a coisa mais poderosa que nós conhecemos. Mesmo um anjo, um querubim, quando peca, morre espiritualmente, e então ele vira um demônio. Paulo está dizendo para esse poder: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Isso é uma provocação, queridos, é incrível. É como se você estivesse diante, é como Davi quando estava diante de Golias e disse: tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, e Deus vai me dar a tua vida hoje. Parecia que Davi era um louco, não é? Ele estava diante de algo muito mais forte do que ele, e ainda estava meio que debochando daquele poder, daquela força. Paulo está fazendo isso não diante de Golias, mas diante da morte. A morte está diante dele com sua cara mais feia possível e assustadora, e Paulo debocha dela. Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o aguilhão? Onde está o teu poder? O que tu podes fazer? É absolutamente incrível que alguém possa provocar a morte, debochar da morte, sendo ela esse poder que até faz com as outras coisas que são poderosas só serem poderosas porque pegaram um pouco emprestado o seu poder. Então existem muitos outros poderes que são muito, muito poderosos. Uma supernova, apesar de ter esse poder todo, não é nada comparado à morte. A própria estrela morre. Essa é uma realidade
não é? Que quando Paulo vai comparar o poder que exerce em nós, ele diz é o poder que ressuscitou Cristo dos mortos, porque não há nada comparável a isso quando você está pensando em poder. Há uma carta de um pastor muito jovem, antes dos 30 anos, que estava num campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial, e depois que ele morreu, essa carta se tornou pública, né? Ele não é famoso, seu nome é Herman, ele não tinha feito 30 anos ainda, e ele foi condenado à morte, e deixam ele mandar uma carta para os seus pais. Então toda essa história é triste, né? Pais que tem um filho condenado à morte antes dos 30 anos, e o filho então tem essa oportunidade de, através de carta só, não pessoalmente, se despedir do pai. Mas o que o rapaz, aquele jovem pastor, escreveu, o Herman, para os seus pais? Ele escreveu assim: quando esta carta chegar às suas mãos, pai e mãe, já não estarei mais entre os vivos. A coisa que tem ocupado nossos pensamentos constantemente por muitos meses vai acontecer. Se vocês me perguntarem em que estado estou, só posso responder: estou primeiro em um estado de alegria e segundo, cheio de uma grande expectativa. Deus enxugará finalmente toda a lágrima dos meus olhos. Que consolo, que força maravilhosa emana de Cristo. Estou maravilhado. Em Cristo coloquei a minha fé, e precisamente hoje tenho fé nele mais firmemente do que nunca. Meus pais, procurem as seguintes passagens para vocês meditarem: 1 Coríntios 15 e Romanos 14, 8. Procurem em qualquer lugar da Bíblia, e em toda parte encontrarei júbilo junto com vocês pela graça que nos torna filhos de Deus. O que realmente pode acontecer a um filho de Deus? De que, de fato, eu devo ter medo? Tudo o que até agora fiz, lutei por e realizei foi, no fundo, direcionado a este único objetivo, cujo obstáculo finalmente eu vou penetrar hoje. O que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para mim, crer se tornará finalmente ver, ainda hoje. Esperança se tornará posse, e eu participarei para sempre daquele que é amor infinito. Não deveria então estar cheio de expectativa? Como será tudo isso? As coisas sobre as quais até agora fui permitido apenas pregar, eu finalmente verei. Não haverá mais segredos, nem quebra-cabeças torturantes. Hoje é o meu grande dia. Desde o início coloquei tudo nas mãos de Deus, e agora Ele exige este fim de mim. Bom, que seja feita a sua vontade, e assim, até nos encontrarmos, pai e mãe, novamente acima, na presença do Pai da luz, eu me despeço de vocês, seu alegre filho Herman. Não sei, eu espero que cada um de nós pudesse escrever essa carta, já que declaramos no dia de hoje exatamente crer no Deus do Herman, em seu filho, e declaramos ser habitados pelo mesmo Espírito. Que tipo de poder pode permitir que um ser humano com 20 e poucos anos ria na cara da morte? Quando Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso é zombaria, é escárnio. Isso é incrível, não é? E é por isso que Paulo destaca aqui, quando vai falar sobre esse grande poder que opera em nós, através de nós, o poder da ressurreição. Aqui está a parte estranha, aqui está a parte impressionante. Ele está tentando nos mostrar que o poder que está operando, eis, como eu disse, que é a partícula que ele usa no grego, em nós e através de nós, não é só que é esse poder que não tem nenhuma escala, não é? Mas em nós, é através de nós, que está fluindo através de nós, se nós temos Cristo como nosso Salvador, como a cabeça, não é?
em que nós somos o corpo, esse é o poder da ressurreição. O que Paulo está dizendo é o seguinte: essa é a maneira de você medir isso. Se você quisesse medir isso, e como a gente mede comparando as coisas, esse é o poder da ressurreição, é a unidade pela qual vocês podem medir o poder em nós. Você pode medir o poder de uma bomba por megatons, mas quando você tem que medir o poder em nós, você tem que medir o poder através do poder da ressurreição. Isso é incrível. É uma unidade de medida maior que existe. Se eu disser, você sabe quanto esse iPad pesa? E você disser, quanto? E eu falar, olha, ele pesa 3. Você vai pensar, que história é essa? Pesa 3 o quê? Isso não diz exatamente para as pessoas quanto aquilo pesa. Você diz, eu quero saber qual é a unidade de medida que você está usando, para a gente ter um nível de comparação. Você quer dizer o que? Pesa 3 onças? 3 quilos? 3 toneladas? Você quer dizer 5 libras? 5 quilos? Se nós não soubermos a unidade, a pessoa fala assim, isso aqui pesa 3, não diz nada para nós. Paulo está dizendo, essa é a unidade, essa é a única maneira de medir, não há mais nada para medirmos. Pegue a coisa mais poderosa que empresta o poder a tudo, que é a morte. Então, pense naquilo que vence completamente esse poder. Esse é o poder que opera em vocês. Essa é a medida. É um poder mais poderoso que todo o poder do universo inteiro. Paulo está dizendo, essa é a unidade, nunca tente medir isso de outra forma. Portanto, nunca coloque um poder diante desse poder e diga, aqui esse poder não pode vencer. Ele é tão poderoso que você pode rir da morte, como ele disse, morte, onde está? Morte, a tua vitória, onde está o teu aguilhão? Cadê o seu poder? Você não tem poder nenhum. É o poder, Paulo diz, você quer saber qual é o poder que quebra a morte? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou à direita de Deus. Esse é o poder. Quando a própria morte, com toda a sua fúria, todo o seu poder e toda a sua força inevitável, tentou segurar Jesus, ele quebrou os braços da morte, como se fosse uma pequena e única teia de aranha. E é isso que opera em você agora, se você está em Cristo. É esse o poder. Paulo está dizendo, essa é a única maneira de medir isso. É a única medida que nós podemos usar aqui. Isso significa que as coisas de morte em sua vida, a morte que o pecado traz, todas as coisas de morte, decadência, aquilo que seria morte em suas emoções, aquilo que seriam hábitos destrutivos, as confusões, as rupturas, os medos, as ansiedades, todas essas coisas, mesmo que o poder da morte esteja sendo gradualmente exercendo e trazendo essas coisas, ele é totalmente quebrado por esse poder. E mesmo que o poder da morte esteja sendo gradualmente quebrado, às vezes está aqui, às vezes é maior e às vezes é menor, mas ele está dizendo, o poder da ressurreição é sempre ascendente na vida de um filho de Deus. Será ascendente em sua vida até fazer o mesmo que fez com Cristo, colocar ele à direita de Deus. Por que vocês acham que Paulo pode descrever e escrever para toda a igreja de Filipos e dizer, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo? Porque ele fez isso, não é? Porque ele pegou o nosso cabeça e elevou até a sua direita, e a morte não teve nenhum poder para impedir isso. Então Paulo diz, como eu não teria certeza? Como esse Deus pode começar algo e falhar? O que poderia impedi-lo? Como
Como Paulo pode ter tanta certeza disso? Muitos de nós, às vezes, age como se não tivesse a menor certeza disso. A pessoa diz: eu sei que Deus começou uma boa obra em mim, mas eu estraguei tudo. E também eu tenho que entender qual foi a minha história passada, entender as minhas heranças genéticas, e entender a minha fraqueza. Eu não tenho realmente uma confiança e a certeza que Paulo tem de que Deus pode completar o que ele começa. Você vê, as pessoas talvez não falem a última frase, mas as outras ele fala o tempo todo. Eles sempre estão contando a sua história e as suas debilidades para justificar o fato de que ele não tem nenhuma certeza de que Deus pode fazer o que ele disse que faria. Agora, você sabe por quê? Você sabe por que Paulo está seguro e às vezes você não está? Porque Paulo conhece o poder de Deus, o poder incomparavelmente grande. É sobre isso que ele está orando, para que vocês conheçam, não na mente de vocês, mas em vossos corações. Essa é a oração. Vocês podem saber sobre isso, ele diz, mas não o conhecem ainda. Vocês se alegram nisso? É assim que vocês enfrentam os seus medos? É assim que vocês vencem suas ansiedades? É assim que vocês enfrentam todas as coisas e no final a morte? Vocês percebem que isso está dentro de vocês, esse poder exercido através de vocês, o poder que quebra a morte? Esse é o poder do senhorio. Versículo 22: e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas Paulo não está falando isso de maneira geral. É óbvio que todas as coisas estão do pé de Jesus, mas aqui ele está falando de uma maneira muito particular, porque está dizendo, ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, de Cristo, e o designou para ser cabeça de todas as coisas para a igreja. Ele podia ser o cabeça de tudo, como Deus eterno, mas agora ele é o cabeça de tudo para a igreja, para operar todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Se vocês olharem com cuidado, verão algo interessante. Jesus é dito aqui como sendo cabeça sobre o mundo, sobre os potestades, sobre os principados, sobre Satanás, sobre a morte, sobre tudo, mas ele é o cabeça disso tudo para a igreja. Diz aqui que ele está governando sobre tudo para a igreja. Ele é o cabeça sobre todas as coisas para nós. Então, há um sentido em que ele está direcionando tudo para nós. Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder para a igreja agora. Ele vence, quebra o poder da morte para a igreja. Tudo que ele faz agora, ele é o cabeça sobre tudo, de uma maneira diferente do que ele sempre foi, sendo Deus. Porque agora ele é o cabeça de todas essas coisas para a igreja, para fazer todas as coisas serem subjugadas ao interesse final da igreja, ou seja, para que tudo coopere para o bem dela. No entanto, esse verso também nos diz que somos parte do seu corpo. Está falando sobre o importante ensinamento paulino de que Jesus é a cabeça e nós somos parte do seu corpo, a igreja. Então a gente vê aqui dois tipos de poder. Há um poder que Deus exerce para nós, a ordenar tudo no mundo para nós, por causa de nós, ao conduzir a história e todas as coisas. E é um poder de Deus sendo exercido dentro de nós, porque se ele só estivesse exercendo todas as coisas para nós, você podia dizer, no final todas as coisas vão estar subjugadas ao interesse final da alegria e do desfrute da igreja de Deus em Cristo. Mas nós não temos nada, não é? Mas não, esse poder está sendo exercido em tudo, para nós, e ao mesmo tempo está sendo exercido em nós. Há um tipo de poder externo e há um tipo de poder interno, e você não pode ter um sem o outro. Se Deus está operando todas as coisas para você, então Ele está operando esse mesmo poder em você. Há um poder que Ele opera no mundo e há um poder que Ele opera em nós. Então olhe para esses dois, são ambos tipos do senhorio de Cristo, sobre todas as coisas, mas sobre nosso coração. Então, primeiro de tudo, vocês veem o que diz, a gente pode absorver isso. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés de Cristo.
e o designou para ser cabeça de tudo para a igreja. Isso não é nada menos do que Romanos 8:28, dito de outra forma. Aquela grande promessa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Isso está dizendo que se vocês pertencem a Ele, tudo que acontece lá fora está acontecendo para vocês. Deus está mantendo esses governos do mundo, a história está correndo de um jeito que sempre é bom para a igreja. Ele mantém todas as coisas, Ele age com os principados e as potestades, com os demônios e Satanás, não é? Com todas as coisas para o seu bem. Ele está agindo todas as coisas fora, em todo o mundo, em toda a história, em todo o universo, e mais, em todo o cosmo, para você. Agora, é muito raro que possamos ver como isso funciona. É grande demais. Ocasionalmente Deus puxa a cortina e temos um pequeno vislumbre de como Ele está operando toda a história, todos os poderes, todas as coisas para o nosso bem. Então, a gente não tem ideia. Outro dia eu estava vendo alguém dizer que essa pessoa se tornou um pastor conhecido, mas ele estava dizendo assim: como eu me tornei um pastor dessa igreja, e depois dessas décadas havia muitas coisas que levaram a isso, e coisas muito grandes que parecem estar acontecendo por razões totalmente, em que você é tão pequeno perto daquela coisa, que você acha que aquilo lá que está acontecendo não tem nada a ver com você. Então ele disse que aparentemente ele se tornou pastor daquele lugar porque era uma igreja pequena que precisava desesperadamente de um pastor, e ele era um pastor jovem que estava ali, não é? E está dizendo: olha, se a gente olhar para isso na realidade, há coisas muito maiores envolvidas nisso, não é? Porque eu só sou aqui porque eu me tornei um pastor reformado, porque no último ano dos meus estudos, um professor reformado, diferente de todos os meus outros professores, chegou na faculdade. E esse professor veio da Inglaterra, e ele passou por enormes problemas para ter um visto para trabalhar como professor nos Estados Unidos, né? E ele não seria meu professor no último ano se aquilo não tivesse sido resolvido. Mas no último minuto, em cima da hora, alguém resolveu a burocracia que estava atrapalhando dele poder ser professor nos Estados Unidos, e ele se tornou professor, e só por isso ele foi meu professor, e só por isso eu me tornei reformado, e só por isso eu me tornei pastor desta igreja há décadas atrás. Agora, ele pergunta assim: você sabe como essa burocracia foi quebrada? O reitor do seminário estava de joelhos orando sobre o que iríamos fazer para trazer aquele professor, para quebrar aquela burocracia que estava impedindo, né? Ele estava orando lá, e quando ele estava orando, Mike Ford entrou na sala dele de uma maneira meio inesperada. E esse rapaz que estudava lá, Mike Ford, era filho de Gerald Ford. E ele entrou e ficou esperando o reitor acabar de orar, e ele ouviu a oração, e ele perguntou assim: o que está acontecendo? Você estava orando, eu estava aqui ouvindo, e foi porque esse garoto ouviu a oração que toda a burocracia foi quebrada, porque o pai dele era presidente, né? Então, por que o pai dele era presidente? Porque Richard Nixon renunciou à presidência, como nós sabemos, não é? Agora, por que Richard Nixon, tão importante antes, teve que renunciar? Por causa de um escândalo que houve, o escândalo de Watergate. E por que esse escândalo aconteceu? Porque um guarda notou no edifício que ele estava fazendo a vigia uma porta aberta. Uma porta estava entreaberta, aquela porta ficava fechada, e aquilo chamou a atenção do guarda. E por que chamou a atenção dele? Não sabemos.
não chamou a atenção de outros guardas. Era um lugar grande. Você, num lugar imenso, percebeu uma porta entreaberta, não é? E ele percebeu, e por causa disso, ele percebeu algo acontecendo, e isso detonou esse escândalo todo de Watergate. E ele estava dizendo, o Watergate, esse escândalo que acabou derrubando um presidente dos Estados Unidos, aconteceu por causa de mim, por causa de você. Não é? Nem todas as coisas na história você consegue enxergar, mas de vez em quando Deus levanta o lençol para que você veja como Ele está dirigindo as coisas para a igreja. Ocasionalmente Deus faz isso. Todas as coisas estão entrelaçadas. Porque o escândalo aconteceu, o pai dele se tornou presidente. Porque ele entrou na sala do reitor e viu o reitor orando, ele perguntou: o que está acontecendo? Eu vi você orando, o senhor orando e tal. Ele disse: olha, está acontecendo aqui, alguém que a gente quer que seja professor aqui não está conseguindo, há um problema de visto e há todos esses tipos de dificuldade. E ele disse: eu vou falar com meu pai. E então o pai dele, que se tornou presidente porque Nixon renunciou, resolveu tudo. Então aquele professor pôde entrar nos Estados Unidos e dar aula, e foi no último ano da formação daquele pastor que, por causa desse professor, se tornou reformado. E então a história se sucedeu. Nas nossas vidas, nem sempre nós temos esse fio todo do que Deus fez para que as nossas vidas estejam onde estão e a história ocorra dessa forma. Mas tudo está lá. Deus está fazendo isso o tempo todo. E Paulo está dizendo, Ele está fazendo isso para a igreja. Cada evento que você pode achar que não tem nada a ver com você ou com a igreja. Houve um distúrbio tal, está havendo a guerra tal, está acontecendo aquilo ali, isso está acontecendo lá. Você pensa, isso não tem nada a ver com a igreja. Mas a Bíblia diz, não, o contrário. A Bíblia nos diz que a maneira como Deus opera é completamente diferente do que as religiões ou a mente dos nossos dias operam. Normalmente, tanto as mentes ocidentais quanto as religiões dizem assim: você está no comando do seu próprio destino. Você faz suas escolhas. Se são boas escolhas, você ascende, você sobe. Se forem escolhas ruins, você desce. As pessoas que realmente gostam dessa abordagem de vida, né? A abordagem do livre-arbítrio, você está no comando ali. Dizem sim, eu chego aonde cheguei por causa das minhas escolhas. Aquele pastor podia dizer isso, mas na verdade houve um escândalo, derrubou um governo americano, um professor conseguiu entrar porque o filho do presidente que entrou no lugar do Nixon pôde tirar a burocracia. Na verdade nada tinha sido porque ele fez alguma escolha ou outra. As pessoas bem-sucedidas, famosas, sempre acreditam nisso, claro, não é? Aquele ali não faz sucesso porque não fez as escolhas que eu fiz. Aquele ali não ascendeu porque não fez as escolhas que eu fiz. Aquele lá não se tornou um pregador como eu porque não fez as escolhas que eu fiz. E quando você lê os sites de celebridades falando, elas sempre dão a ideia de que Oprah Winfrey, eu vi lá dizendo: eu cheguei lá porque eu fiz as escolhas certas, entrei em contato com o meu verdadeiro eu, e então eu consegui chegar onde cheguei. E ela está nos dando a impressão de que aqueles de nós que não chegamos ao topo como ela chegou, não eram tão maravilhosos quanto ela, não chegaram, não se encontraram com o seu próprio eu, não entraram em contato consigo mesmos, não descobriram as coisas que impulsionam a vida, então elas não avançaram. Então as pessoas sempre destacam isso, essa coisa do livre-arbítrio, porque aquele finalmente se perdeu e esse não. Tudo é uma questão das escolhas. O homem é livre, ele fez as escolhas certas, então as coisas aconteceram. Mas as pessoas que estão por baixo, elas têm mais dificuldades, não é? Elas começam a dizer: não, mas talvez também essa pessoa nasceu num lugar onde eu não nascia. Ela ouviu coisas que eu não ouvi. Onde você estava? Você decidiu? Onde você nasceu?
Em que ano você nasceu? Você nasceu na América do Sul em 2000, ou eu, né, 1969, ou no ano 1000, quando só havia o povo mais primitivo da América, onde nunca tinha chegado nenhuma luz do Evangelho. Em que ano eu nasci? Eu nasci no Brasil, mas nasci aqui como 1000 anos antes de o Evangelho chegar aqui, 2000 anos. Eu estava na América quando os apóstolos estavam andando lá em Israel. Eu decidi isso. Eu escolhi meus pais. Eu escolhi de que forma eu seria criado, em que ambiente. Então, as religiões orientais, elas vão para outro lugar completamente diferente. Elas chamam isso de destino. Ninguém pode fazer nada a respeito disso, eles dizem. Todas as suas escolhas são inúteis, porque onde você vai é determinado por um destino. Mas quando fala isso, quando fala de fatalismo, muitas vezes você até crente falando assim: ah, mas você está falando sobre isso aqui que Deus soberanamente. Então está falando, fatalismo é a filosofia que diz que nenhum ser decide nada. As coisas acontecem porque elas acontecem, não faz parte de um plano, não tem nada a ver com a mente, como a mente planejando. Então é óbvio que nada do que a Bíblia fala pode ser colocado nisso, porque é o oposto, né? O cristianismo não fala nenhuma dessas coisas. O cristianismo diz: olha, a resposta para o que a Ofra, o Infra está falando, a resposta para o que as religiões orientais estão falando, a coisa que liberta e une tudo isso é o poder incomparavelmente grande de Deus. Deus é tão grande que Ele elabora um plano para fazer tudo cooperar para o bem daqueles que Ele deu ao seu Filho, e Ele para o bem deles e para a glória de Deus, e Ele leva em consideração e inclui nesse plano todas as escolhas, tudo que os homens fazem. Você vê no final, aqueles que são redimidos não podem atribuir a Ele mesmo as coisas. Jacó, Deus é o Deus de Jacó, porque as escolhas de Jacó foram aquilo que definiu isso. Jacó mentiu para seu pai Isaque. Ele queria o direito de primogenitura. Suas escolhas são péssimas o tempo todo. Ele enganou seu irmão mais velho e roubou a ele. E porque ele enganou seu irmão, e porque ele mentiu para o seu pai, ele teve que fugir da sua família. Ele era culpado? Sim. Ele ia colher as consequências dessas escolhas? Sim. Isso estava frustrando o plano de Deus? Não. Ele experimentou dor em sua vida por causa dessa escolha? Sim. Ele foi punido, ou seja, ele teve uma disciplina na vida por causa disso? Sim. Mas porque ele pecou, ele teve que sair da sua casa e encontrou Raquel. E longe da sua casa, ele teve que formar a sua família, e teve filhos, dos quais veio o Messias, veio Cristo. Então estava tudo bem porque ele pecou? Não. Mas a gente não percebe porque Jacó pecou, embora Deus o tenha responsabilizado. Isso colocou Deus num plano B. O plano do Messias ia ser perdido, todas as coisas estavam em risco. Ele disse: eu arruinei tudo desde então, por causa desse pecado. Deus nunca vai poder fazer com que o melhor aconteça, e Deus nunca vai poder se chamar o Deus de Jacó, porque eu fiz tudo errado. Meus queridos, não. Quando ele pecou, ainda assim ele entrou no melhor de Deus. O Messias ainda viria através da sua família. Deus é muito maior do que as escolhas estúpidas de Jacó. E apesar de Jacó colher resultados das suas escolhas estúpidas, e Davi das dele, e você das suas, não é isso que está decidindo a história.
Deus não tem vários planos o tempo todo. Pedro diz assim em Atos 12, 23, as pessoas a quem ele está falando: Jesus Cristo foi entregue a vocês por meio do propósito estabelecido e da presciência de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, assassinaram o Rei da Glória. Agora espere, vocês são perversos por matá-lo, e no entanto, tudo isso é o plano eterno de Deus. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Como pode ser? Porque não temos um universo mecanicista e impessoal, como por exemplo você pudesse falar sobre fatalismo, ou seja, impessoal. Não há uma mente, não há um plano, não há um poder pessoal planejando as coisas. Nós temos um Deus que é infinitamente sábio, incomparavelmente poderoso, que é capaz de fazer todas as coisas cooperarem para o bem de vocês. Agora, queridos, a gente não percebe? Sim, vocês podem coçar a cabeça um pouco e dizer: não vejo como tudo isso se conecta. Mas isso liberta, porque se eu realmente pensasse que tudo era uma questão das minhas escolhas, se todo o destino do universo estivesse nas escolhas de Jacó, a gente já sabe qual seria o destino do universo. Se todo o plano de Deus tivesse apoiado nas decisões, no livre-arbítrio de Jacó, então, queridos, o plano de Deus tinha fracassado terrivelmente. E eu não poderia tomar decisão nenhuma. Você poderia? Se você soubesse que a cada decisão sua, o destino de todo o universo está em jogo, eu não ia sair de casa. Só que isso já seria uma decisão, e provavelmente poderia botar tudo em jogo o fato de eu não sair de casa por causa disso. Mas eu não posso escolher o que eu vou comer hoje, se eu pensar que a minha escolha do prato de comida que eu vou escolher está desencadeando os fatos que vão fazer todo o universo colapsar e não haver mais esperança. Todo o meu destino, tudo que acontecesse ia depender das minhas boas escolhas, eu não ia sair nunca da cama. Se todo o destino de Jacó dependesse só das suas escolhas, então a vida dele não tinha a menor chance. Eu teria medo. Eu ia pensar: de que lado da cama eu devo levantar? Pelo lado direito e pelo lado esquerdo? Porque isso pode definir tudo. Eu não sei. Eu posso levantar por um lado e tropeçar em alguma coisa que está lá e bater com a cabeça. Pelo outro eu posso viver tantos anos e pregar tantos sermões que vão se converter em tantas pessoas. Para que lado eu vou sair da cama? Eu não sei. Talvez o próximo Spurgeon vai se converter daqui a um ano, eu pregando. Mas se eu sair pelo lado errado da cama e tropeçar e bater a cabeça e morrer, então tudo vai se perder, porque ele não vai se converter. O guarda que encontrou aquela porta aberta em Watergate foi simplesmente porque talvez ele estivesse segundos atrasado da turma de guardas que ele fazia parte, então ele fez a ronda sozinho naquela hora. Mas se eu pensasse que tudo era repousado sobre as minhas escolhas, então eu não saio da cama. Se eu sentisse ao mesmo tempo, se fosse o contrário, eu chegasse à conclusão de que tudo que eu faço não tem nenhuma importância, então eu poderia sair hoje, se sentisse vontade de matar, de mutilar. Por que não? O que importa? O que a gente faz não tem nenhuma importância. Então isso acontece quando você vê essas pessoas famosas sendo entrevistadas. Elas acham: eu cheguei ao topo porque eu fui brilhante, eu fiz as escolhas certas. E as outras às vezes falam exatamente o oposto: eu cheguei aqui porque eu estava destinado à grandeza. Nenhum desses é o entendimento cristão. Nenhum deles leva em consideração o poder incomparavelmente grande de Deus. O medo corrói as pessoas, porque se fosse por causa das suas grandes escolhas, você poderia sempre estar com medo. E quando você está com medo, é porque você acha isso realmente. Se você fez sucesso como um grande comediante, você vai ficar sempre corrido com medo. Será que as pessoas vão achar engraçado minha piada daqui a 10 anos? Será que daqui a 5 anos as pessoas ainda vão me achar engraçado? Ou eu vou passar de engraçado a ridículo? Por outro lado, se você acha que é apenas destino, você sempre estaria corrido pelo medo, porque o que acontecesse
se o destino te virar as costas? Se o destino que te tratou bem durante um tempo começar a te tratar mal? Se o destino é uma coisa impessoal, então o que garante que amanhã tudo não esteja correndo de maneira totalmente oposta a qualquer coisa que possa ser boa para mim? É o poder incomparavelmente grande de Deus, e esse poder está voltado para a sua alegria e benefício, se Ele te colocou em Cristo. Todas as coisas cooperam. Isso nos dá responsabilidade, mas, meu Deus, isso nos dá segurança. Vocês conhecem o poder de Deus, é o que Paulo está dizendo para os Efésios. Não na mente de vocês, vocês conhecem eles em e através de vocês. E vocês conhecem Ele em seu coração, de tal maneira que Ele faz diferença em como vocês veem todas as coisas, encaram todas as coisas que de outra forma seriam poderes paralisantes. Vocês não apenas sabem sobre esse poder, vocês construíram a sua vida com base de que Ele exerce todo esse poder. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos em e para vocês. Exerce esse poder fora de vocês, exerce esse poder dentro de vocês. É desse lugar que vocês tiram sua força. É desse lugar que vocês tiram aquilo que vence a ansiedade e o medo. Ou vocês têm o mesmo recurso que o mundo tem, e então as mesmas realidades finais. É por isso que ele está orando, ele está orando. Há outro tipo de senhoria, né? Nós somos o seu corpo, ele diz. Isso é algo incrível, né? Nós estamos acabando. Essa imagem é minha cabeça e meu corpo. A cabeça se relaciona com o corpo, queridos, de várias maneiras. Em primeiro lugar, num sentido de autoridade. Claro, o seu corpo só faz o que sua cabeça manda. Apesar da sua cabeça não estar em todo o seu corpo, é ela que determina tudo que o seu corpo faz. Há essa autoridade, e o corpo só não obedece à sua cabeça se ele estiver doente, se houver uma paralisia, se houver um problema neurológico. Porque saudável, um corpo sempre obedece aquilo que a cabeça determina, não é? A única maneira disso não estar acontecendo é que há uma patologia agindo. Mas isso não é tudo que o senhorio de Cristo significa. Senhorio não significa apenas autoridade, mas também significa intimidade, porque o corpo e a cabeça participam da mesma vida. Uma cabeça não é costurada no corpo, nem o corpo é costurado na cabeça. Eles não são grampeados, mas eles são combinados no mesmo tecido vivo, ligado pela mesma vida. Agora isso chega no cerne do que um cristão é. O que é um cristão? Talvez se perguntasse a pessoas diferentes e elas não olhassem para a Bíblia, elas vão ter ideias diferentes do que é o cerne de um cristão. Algumas pessoas dizem: o cerne de ser um cristão é você ser o mundo ocidental é cristão, de tal maneira que muitas pessoas vêm para o Ocidente saber como os cristãos são, como eles vivem, que tipo de sociedade o cristianismo produziu, que tipo de cultura. Então alguém às vezes vem do Oriente porque ele não viveu assim. Eu venho de uma terra muçulmana, eu venho de uma terra hindu, e vocês são uma terra cristã. Então eu quero entender essa cultura, entender a sua religião. Por quê? Porque eles acham que o cristianismo é um aspecto da cultura. Mas de jeito nenhum, o cristianismo ele pode ser o coração de qualquer cultura, mas o cristianismo não é simplesmente um fenômeno sociológico. A sociologia não entende nada a respeito do Evangelho. Algumas pessoas pensam que o cerne do cristianismo é acreditar na verdade. Claro, isso é parte do cristianismo, não é? Mas há muitas pessoas que acreditam em tudo que que está sendo pregado e vivem uma vida miserável sem nenhuma vida de Deus neles. Portanto, é óbvio que o cerne não pode ser só crer nessas coisas. Muitas pessoas que creem nessas coisas estão tão mortas espiritualmente como o mundo está, que não acreditam em nada do que está sendo falado aqui. Então eu conheço muitas pessoas que foram ensinadas numa boa teologia, e às vezes desde criança elas cresceram e elas até gostam disso como uma nostalgia. Isso lembra a elas coisas
boas, mas isso não faz nenhuma diferença na vida delas. Algumas pessoas dizem o contrário, né? Ser cristão é seguir ideais. Um cristão é alguém que segue o exemplo de Cristo, ou acredita na sua palavra. Não é, porque é como se alguém dissesse assim: qual é a essência do ser um médico? É usar um jaleco branco. Tudo bem, os médicos usam jalecos brancos, mas isso está longe da definição de um médico. Por alguma razão, até quem vende colchão usa jaleco branco, o que eu nunca entendi. Tem coisa que a gente realmente nunca vai entender, mas pode ver, todo mundo que vende colchão usa um jaleco branco, como um médico, sei lá. Qual é a ligação? Eu não tenho ideia. Mas você vê, usar um jaleco branco é algo incidental no que um médico é. Então, vamos colocar de outra forma. Havia um escocês que morreu novo, com 28 anos, mas que deixou uma obra incrível, chamada A Vida de Deus na Alma do Homem, Henry Scougal. E o próprio título da obra dele é o cerne de ser cristão: a vida de Deus na alma do homem. O cerne do cristianismo é que a vida de Deus, o poder de Deus, a natureza de Deus realmente entrou na vida. 2 Pedro 1,14 diz: somos feitos participantes da natureza divina. Agora, isso é incrível. Isso significa que a substância vital de Deus, essa vida incriada e eterna, entrou em nós. E essa pessoa foi regenerada, ela nasceu de novo com esta nova vida. Essa substância vital, a substância da vida de Deus entra em nossas vidas, então nós somos completamente transformados. E é tão estúpido fazer o que algumas pessoas fazem. Isso é falar sobre 2 tipos de cristãos, não é? Mas só existe um tipo de cristão: alguém que nasceu de novo e tem uma vida que é a própria vida de Deus na sua alma. A Bíblia diz que você não é cristão de forma alguma se Jesus não é o seu cabeça, tanto como autoridade, como a cabeça é sobre o corpo, como quando compartilhando da mesma vida. Isso significa que sua vida entrou em você, então seu coração agora bate através do coração dele. Então você sente o que ele sente, como o corpo, a cabeça. Você ama o que ele ama, odeia o que ele odeia, sua mente penetra na mente dele. Então você vê o que ele vê cada vez com mais clareza, porque você vê através dele. Seu caráter entra em você e você começa a ser transformado e agir mais como ele. Ele é a sua cabeça, o poder flui através de você, e esse é o único tipo de cristão que existe, e esse é o cerne, a vida de Deus na alma do homem. É por isso que vocês têm essa palavra incrível aqui, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Que palavra é essa, né? A plenitude que enche. Pleroma é a palavra que Paulo está usando aqui. A melhor maneira que posso fazer rapidamente dizer o que isso significa é que nós somos a sua glória. É estranho nós usarmos uma expressão assim, mas uma das melhores maneiras de traduzir isso é dizer: ele se realiza através de nós. Isso pode parecer um pouco pretensioso, mas eu quero dizer o seguinte: quando um jogador de futebol atinge o seu auge, o seu ápice, o que você quer dizer é que seu talento sempre esteve lá, a capacidade, mas agora todo mundo está vendo isso. Não só que o talento está dentro daquele jogador, mas ele atingiu o seu auge porque todo mundo está vendo esse talento, todo mundo está enxergando o que sempre foi verdade, mas não era enxergado por todos. O que está dizendo é que Jesus Cristo é glorificado ao revelar quem Ele é através de nós. Ou seja, Ele sempre teve toda a glória e sempre foi cheio de toda a glória da graça, mas agora Ele vai manifestar nas eras vindouras a glória da sua graça através da igreja. Isso é uma afirmação incrível e até assustadora. E a melhor
todas as imagens aqui vão ficar difíceis, né? Mas quando você é pai e mãe, né? Quando seu filho faz algo louvável, né? Você se surpreende, talvez seja totalmente irracional, não é? Mas você se sente ótimo quando seus filhos estão fazendo coisas ótimas, porque se os seus filhos são lindos, você se sente lindo. Se eles são horríveis, você se sente horrível. Se seus filhos não têm caráter, você se sente horrível. Se eles têm um caráter lindo, você se sente lindo. Quando seus filhos fazem algo vergonhoso, você fica extremamente envergonhado, porque é como se você participasse daquilo. Porque são seus filhos, e eles são feios. Isso diz o mundo, ele é feio, é o filho dele. Se seus filhos são bonitos, isso diz ao mundo, ele é bonito. Existe essa ligação, não é? Ou seja, de alguma maneira, eu podia dizer que o meu filho é a minha plenitude, não é? Se ele é horrível, então eu sou horrível de alguma forma. Se meu filho mata alguém, eu me sinto responsável. Isso significa, por um lado, que Deus pode reproduzir a glória de Jesus em vocês, o sopro do Espírito e a glória contagiante, a nobreza, o amor podem acontecer através de nós, é o que Paulo está dizendo. Também significa que a maneira como vocês agem agora diz ao mundo algo do que Cristo é. Ele escolheu que fosse assim. Significa que quando vocês são feios, de alguma maneira estão dando um testemunho péssimo de Cristo ao mundo. Quando em vez de haver ações de graças, há maledicência em minha língua, eu estou dando um péssimo testemunho da beleza dele. Estou trazendo ele para a feiura. Então vamos sublinhar algo aqui, não é? Na medida em que vocês compreendem essa verdade, vocês recebem, na medida que você recebe essa nova vida, você recebe o poder para viver cada vez mais em novidade de vida, para não pecar, para o pecado não ter domínio sobre vocês. Eu tenho que chamar a sua atenção aqui, ele está aqui esta manhã, ele está conosco todo o tempo. Na medida que vocês entendem isso e compreendem essa verdade, vocês estão conectados a essa plenitude. É por isso que nossos medos e ansiedades estão dizendo algo a respeito de Cristo, não são só nossos. Paulo disse: eu não quero que vocês apenas saibam sobre isso, eu oro para que vocês conheçam isso no coração de vocês. Isso trabalha de duas maneiras. Número um, vocês trabalham isso pensando nisso, vivendo com uma santa consciência dessa realidade, e orando sobre isso e refletindo. Paulo está fazendo uma oração para que eles compreendam com o coração deles esse poder da ressurreição que agora é exercido por Cristo, por nós, em nós. E a gente pode dizer de outra maneira, como ele age. Em Filipenses 2 diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. O que significa não fiquem sentados aqui dizendo, vou fazer isso assim que eu sentir o poder surgindo. Ele diz: ponham em ação. Se vocês sabem isso, começam a agir de acordo com isso. Ponham em ação. Deus está agindo, vão e façam. Operem a sua salvação, porque Deus opera o querer e o efetuar. Não esperem sentir o poder vem na obediência. Em Romanos e em Hebreus, quando Abraão foi ordenado por Deus a oferecer Isaque, nós somos informados que Abraão olhou e estava convencido de que Deus tinha o poder até de ressuscitar Isaque. Ele acordou de manhã cedo e levou. Você acha que ele estava sentindo? Ao fazer isso, ao levantar naquela manhã, ele estava sentindo, eu estou simplesmente sentindo o poder de Deus, estou simplesmente sentindo uma energia para levar Isaque para ser morto. Não, o que ele fez foi pensar sobre isso,
Ele é capaz, Ele é o Deus que está operando tudo, todas as coisas. Ele é capaz de cumprir sua palavra. Eu farei o que Ele mandou, eu obedecerei, eu sei. Então nunca se atreva a dizer: olha, isso é uma boa conversa, francamente eu sei sobre o poder de Deus e tudo é abstrato para mim, mas enquanto eu não sentir algo como se um raio tivesse caindo na minha cabeça, eu não farei, eu não vou nessa direção. Nós vamos falar de que Abraão se levantou e estava convencido de que Deus não pode mentir. Ele pensou sobre isso, ele viu como o poder de Deus se aplicava à sua situação e agiu com base nisso. E vocês acham que ele se sentiu bem enquanto caminhava para aquele lugar onde seu filho seria morto? Não, ele só se sentiu bem lá na montanha, quando ele viu o propósito de Deus de uma maneira mais clara. Mas ele não esperou sentir o melhor ou ver mais claramente para obedecer. Ele obedeceu. Vocês não vão encontrar o poder que Paulo está dizendo até vocês chegarem à montanha. Vocês têm que estar dispostos a ir. E essa é a evidência de que esse poder opera em nós, a agir. Então hajam. Se fizerem isso, vocês vão conhecer uma honra que nunca conheceram antes. Vocês verão o crescimento que nunca conheceram antes. É o que Paulo está dizendo. Esse é o poder de Deus em vocês. E tem a santidade em suas mãos. Então, não me importa o quão ruins sejam os seus problemas, não me importa o quão ruins sejam os seus hábitos, e enquanto você pode dizer sobre a impotência da sua vida, Ele é onipotente, não é? E esse poder pertence àqueles que fazem o que a gente está dizendo, mas também pertence a pessoas que nasceram de novo pelo Espírito. Sem isso, todo o resto estava perdido. Paulo diz: desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, não deixo de dar graças por vocês. Continuo pedindo que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, lhes dê um espírito de sabedoria e revelação. Vocês veem, ele não ora por eles e não está orando por eles até ouvir falar da fé deles em Cristo. Vocês não percebem que isso é apenas para pessoas, tudo que ele está dizendo realmente que nasceram de novo. O que significa? Não é nada misterioso, Você precisa dessas duas coisas atuando em você todo o tempo para conhecer o que Paulo está orando para que eles conhecessem, não apenas com suas mentes, mas em seus corações. Esse poder que opera fora de nós, fazendo todas essas coisas serem subjugadas ao nosso bem final, mas é o mesmo poder que opera em nós, e nós nunca vamos descobrir tudo o que está aqui até realmente confiarmos. É sobre isso que Paulo está orando por eles. Eles não podiam simplesmente acordar, no dia que eu acordar de manhã, sem sentir que o Império Romano está querendo me esmagar, eu vou ficar bem. Não. Eles levantariam como Abraão e eles teriam a bênção na montanha. E a razão pela qual essas coisas parecem tão estranhas para nós é porque simplesmente nós nos sentamos e esperamos. As pessoas dizem: olha, mas eu estou lutando contra a ansiedade há muitos anos. Não está lutando nada. Eu estou muito tempo esperando Deus tirar isso de mim. Está vendo? Ele está sentado esperando Deus fazer algo. Ele nunca vai para a montanha. Ele não sabe nada sobre obedecer a Deus. Ele está esperando simplesmente sentir. Abraão sentir uma alegria imensa em levar Isaac para morrer. Mas ele nunca ia sentir isso. Só na montanha. É lá que os efeitos finais do que Paulo está dizendo acontecem em nossas vidas. E é por isso que ele está orando pela igreja dos Efésios. E é por isso que nós oramos por Jardim da Luz. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã. Que a Tua graça, Senhor Pai, nos conduza realmente em triunfo. Que cada um de nós sejam homens nascidos de novo, mulheres nascidas de novo. E que, Senhor Pai, nós vejamos a grandiosidade desse poder que não tem escalas. O poder que tirou Cristo dos mortos e colocou à sua direita, que agora opera fora de nós em todas as coisas, mas também opera dentro de nós. Que essa oração de Paulo por esta igreja, para que eles conhecessem no coração deles essa verdade, de tal maneira que isso definisse como eles agiam, como enfrentavam cada situação, seja realidade para nós, como Paulo desejava que fosse para aquela igreja em Éfeso. E que, Senhor Pai, cada um de nós
ó Deus, sinta a grandiosidade do poder infinito que é exercido para nós e em nós, porque Cristo é o nosso cabeça, é a autoridade, mas, Senhor Pai, não apenas a autoridade sobre o corpo como a cabeça exerce, mas é o poder vital, que agora é a mesma vida tua em nós, por causa do seu Filho, na habitação do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar. O que mais nos reunimos para fazer, a não ser para sermos edificados pela palavra de Deus, orarmos para que Deus pegue toda essa verdade e não deixe ela em nossas mentes apenas, porque o pássaro facilmente tira as aflições, como o sol que nasce logo mata essa semente, ou os espinhos, os cuidados da vida sufocam isso um dia ou dois depois que nós ouvimos. Não, que seja em nós esse poder que não tem escalas, não é? Esse poder que ressuscitou Cristo dos mortos e o colocou à direita do Pai. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto, Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira,
já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.